Olá, tudo bem? Eu sou Vanessa Guimarães e vou aqui te mostrar como pensar, como elaborar e como produzir peças para o enxoval diário. Essa aqui é a minha coleção Mimomelo Pracatex Tecidos, com uma variedade de 30 estampas, onde você pode inventar mil e uma coisas. Eu adoro essa brincadeira de misturar muito as estampas, tanto que eu tenho vários cursos e um deles é o Combinando Estampas em Tecidos, que é bárbaro. E para quem não me conhece, eu estou nesse mercado há 30 anos. Fui lojista de decoração para quartos de bebê e crianças, pioneira no meu setor, tendo lojas e confecção, fábrica. E durante todos esses anos, fizemos mais de 10 mil quartos de bebê e criança, produzi mais de 14 mil produtos também, criei mais dessa quantidade toda. Enfim, é um mercado, um nicho que eu amo, eu adoro criar e tenho um olhar assim bem afinado para o bebê e para a criança. E a Catex Tecidos, como sempre quer incentivar você a empreender cada vez mais, me sugeriu esse curso e claro que eu não podia deixar de entrar nessa jornada. E aqui eu contei com o apoio da Karina, do ateliê Cá em Casa, que é um ateliê de patchwork, e ela que fez toda a parte de costura, que vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Então a gente tem todo um passo a passo, eu vou mostrar para vocês cada peça, cada detalhe, como foi feito, como foi pensado, e ainda tem umas dicas lá na frente para você também. Eu espero que você aproveite e que surjam mil ideias. E bora lá começar? Então agora a gente vai fazer o passo a passo da fralda de ombro, que também ficou um chuchuzinho. Deixa eu mostrar ela aberta para você. Olha só. Fiz um barrado mais largo, usando também o babadinho embaixo, e apliquei 3 cogumelos aqui. Então também ficou uma peça bem doce. Olha que fofo. Lembrando que esse barrado do meio, sobre o barrado verde, ele tá um pouquinho mais para baixo, ele não tá centralizado, é proposital. Eu tenho 4 centímetros embaixo e 6 em cima. São detalhes, né? Então você pode escolher estar colocando no meio. Eu desloquei ele um pouco para baixo. Mas vamos lá, quero mostrar agora o material. Primeiro você vai usar a fralda de ombro mesmo, né? Que ela tem 70 centímetros de largura. A nossa tem 70 de largura por 1 metro de comprimento. Depois você vai cortar esse tecido xadrez rosa com 19 centímetros de altura, também pela largura da fralda, 70 centímetros. Depois tem um recorte no xadrez verde. Esse recorte você vai cortar com 8 centímetros, também pela largura da fralda. E depois a gente tem o tecido para fazer o babadinho, que é esse o mimomelo, e você vai cortar ele com 4 centímetros aqui na altura para fazer o babadinho. E você pode estar usando pelo menos 1,10 m de tecido para fazer esse babado, tá? E ainda assim a gente precisa de um pedacinho com os cogumelos, lembrando que você precisa para fazer o recorte dele todo ao redor aqui, ó, encostando na ponta das medalhas ao lado para você tirar a do meio. Então, nesse caso, você precisa pular uma para cortar a outra. Então, você vai cortar essa aqui, você vai cortar essa aqui e a da ponta, tá? Porque você vai estragar essas duas. E lembrando que esse recorte tem que ser bem redondinho. Depois eu vou te mostrar como faz a aplicação disso aqui, tá bom? E o último material que você vai precisar é o viés. Lembra que nesse caso ele não é um viés, ele é cortado reto em tiras, tá? Porque a gente quis aproveitar o desenho diagonal do xadrez. Então, para você fazer esse, entre aspas, viés, você vai cortar 3 centímetros na largura, aqui na largura, por 3,40 m, pode cortar 3,50 m de comprimento de tira para você fazer o viés dessa peça toda, tá bom? E aí vamos embora para o próximo passo. Então agora, detalhe aqui que precisa ser passado a ferro da fralda de ombro, tá? É essa parte desse recorte aqui do meio. E como eu vou fazer para vocês a piloto, para vocês verem invertida, eu vou fazer para a gente ver o resultado
essa parte maior no rosa e essa parte aqui no verde. Eu vou inverter tudo, tá? Para você ver também o resultado disso. Então, esse recorte eu vou passar, que é esse recorte aqui do meio, ó. Eu vou passar no verde em vez do rosa, tá bom? Mas vai dar no mesmo, é só pra gente ver o negativo dele. Então, a gente vai aqui marcar mais ou menos 1 centímetro. Para fazer aqui a marcação, que vai te facilitar bastante na hora de costurar isso aqui. Passa bem firme o ferro. E você vai fazer isso de ponta a ponta e depois do outro lado também. Aqui, ó, o tantinho da costura. Vai apertar aqui e vai passar até o final. Aperta bem com ferro. Se você tiver um vaporzinho, solta. Que é o que a gente vai estar aplicando nessa parte aqui do meio. Bom, então depois que a gente passou a ferro, essa tira, a gente precisa marcar o meio dela. Faz uma marquinha aqui, ó, com a unha, pra gente poder aplicar as medalhinhas aqui, tá? Então, vamos tirar aqui a película, ó, da entretela colante. Vamos marcar bem o meinho aqui, ó. E já passa aqui. Repara que eu usei a estampa da medalha no cor-de-rosa, tá? De propósito. E aqui a gente deu 1,5 centímetro de distância entre uma e outra, que é exatamente aqui. 1,5 centímetro de distância. Alinha bem os cogumelinhos para que eles fiquem bem com a pontinha para cima. E passa ferro. Para que a entretela cole as medalhas aqui na faixinha. E a mesma coisa você vai fazer pro lado de cá. 1,5 centímetro. Aplica aqui, apoia aqui. Veja se a altura aqui, ó, tá de acordo. Se você tem segurança, mede com a fita métrica aqui para ver direitinho. E a mesma coisa. Passa o ferro aqui. Prontinho, passadinho, depois isso vai ser costurado. Vai ser costurado aqui no meio, para depois ser aplicado na fralda. E a gente ainda vai passar o bordado aqui, ó, em volta, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou usar esse pontinho, o 45. Na medida 3 por 3. Pronto. Agora... Aqui essa parte circular é bem com calma para fazer o círculo o mais perfeitinho possível. Então, a cada 2, 3 pontinhos tem que girar a peça. Bom, várias peças dessa coleção têm babado, né? De diferentes alturas, mas a forma de fazer delas é a mesma. A Vanessa resolveu fazer um tecido só. Aqui a gente faz uma barra de lenço, que eu vou ensinar como faz, e o babadinho com o calcador para babado. Tem outras formas de serem feitas, mas a gente optou por essa daqui. A barra do lenço, qual que é a ideia dela? Se fosse para vamos supor, um vestido de festa com um tecido de festa, seria um outro processo, tá? Aqui nós estamos falando de tricoline boa, de qualidade, então a gente vai fazer a menor dobra possível e fazer uma costura de ponta a ponta de todo o babado. Então a gente vem com calma, vai pegando no dedo.
essa primeira parte está feita. Agora, a gente vem para a segunda. Então, o que vai acontecer? No avesso, vão aparecer 2 costuras. Mas no direito, tem uma costura só, que é essa que a gente vai fazer agora. Pronto, ó, que belezinha. Tá feita a barrinha de lenço. Agora, vamos fazer a parte do babado. Mais uma troca de calcador. Tô usando esse daqui e tô apertada no máximo, para ele ficar o máximo de franzido possível. Aqui, o grande truque é aumentar o ponto da linha no máximo. Da minha máquina aqui é 5, então bora pro 5. E aqui é só começar. Ó, já vai virando. Bem pezinho de máquina, bem rente, pra gente não perder muito tecido. E pronto, ó, já dá pra ver que o babadinho vai ficar lindo. Agora a fraldinha de ombro, ela tem 70 por 1. Então, nós vamos começar primeiro com essa parte aplicada, o babado, para por último aplicar a fronha e o viés. Aqui já tá com a marcação da aplicação, marcado no ferro. Aqui já na medição, nas medidas da ficha técnica, as medalhinhas já estão bordadinhas. Agora nós vamos costurar essa faixa menor na faixa maior. Lembrando que aqui a gente está fazendo invertido da primeira peça com as cores invertidas. Agora eu vou começar a prender aqui o babadinho, vou finalizar uma das pontas. E aplico na própria barra, no avesso, para depois a gente desvirar e ficar com o acabamento perfeito. Babadinho colocado, agora a gente aplica a fraldinha aqui, no avesso mesmo, marca bonitinho para aplicar, alfinetando no início, no fim e no meio um piquezinho. Agora a gente costura pelo avesso. De costas para cobrir a marcação, a costura do babado. Costurar
essa faixa que está marcada no vinco do ferro. Pronto, desvirado, alfinetado, aqui o acabamento todo escondido e depois ainda vem o viés. Então vamos lá aplicar. Finalizada a aplicação, agora é aparar e aplicar o viés. Agora a colocação do viés pelo avesso, a gente vem uma costurinha bem fininha aqui desse lado para depois desvirar. E aqui deixa um pedacinho, uns 2 centímetros para fazer a vira depois e finalizar o acabamento. Aqui pertinho da curva, faz uns piquezinhos para a curva, para não embolotar. E aqui novamente, mais uns 2 centímetros para fazer a curva e finalizar do lado direito. Agora, finalizado do lado avesso, a gente vira para o direito e a gente faz uma dobradura aqui para, na verdade, esconder a dobrinha do viés e fecha por toda a volta. Você pode alfinetar esse processo todo ou vir aos pouquinhos com a mão e arrumando. Chegando no finalzinho do outro lado, finalizando. A mesma dobradura do outro lado, escondendo a costurinha. E finalizada a peça, a fraldinha de ombro.